Para conquistar um homem, não basta só fazer algumas técnicas para fazer ele vir atrás, ou também entender mais da mente masculina. Você precisa entender, minha amiga, sobre linguagem corporal, já que estudos demonstram que nossa linguagem não verbal representa 55% da nossa comunicação, 38% é a nossa tonalidade de voz, né? E somente 7% é o que a gente fala, né? O que sai da nossa boca. Hoje eu vou te ensinar algumas dicas, tá, de linguagem corporal para você entender um pouco mais, e conforme alguns vídeos do canal vão sendo colocados, eu vou trazer mais algumas dicas de linguagem corporal para você se sentir uma mulher mais confiante, ou atrair um homem, conquistá-lo só através de linguagem corporal, tá bom? Ou descobrir alguns comportamentos dele. Então se você quer mais dicas de linguagem corporal, é só dar um like aqui no vídeo, porque eu vou entender que você gostou dessas dicas e eu vou estar orientando você para entender mais sobre linguagem corporal, já que eu estudei muito sobre isso, tá? Então vamos lá. Uma das ferramentas mais utilizadas pelo homem, pelo ser humano, na verdade, né? Que é o órgão que é mais utilizado de todo o corpo humano, são as mãos, né? É o órgão mais utilizado, né, por todos nós. E a mão, ela transmite uma imagem de sinceridade ou de estar escondendo alguma coisa. Então as mãos elas transmitem muito, e isso vai fazer com que o homem que esteja olhando para você, conversando com ele, receba a mensagem através da sua mão. Eu vou dar um exemplo. Você percebeu que o júri, quando ele vai estar, né, avaliando um possível caso, o acusado ele sempre levanta as mãos e bota a mão na Bíblia, né, ou levanta as mãos fazendo um juramento? Isso porque as mãos representam confiança. As mãos expostas quer dizer, estou desarmado, estou sendo sincero, né? Isso é um conceito tribal, da onde não só tribal, mas também como épocas antigas, onde os homens, né, quando iam cumprimentar, né, um adversário, eles tinham que expor as suas mãos para mostrar que estavam desarmados. Isso porque muitas das vezes alguns dos adversários tinham um punhal escondido na manga, né? Então o que eles faziam? Regaçavam as mangas e cumprimentavam mostrando as mãos expostas. Então isso, as mãos expostas e levantadas significam sinais de submissão e confiabilidade, né? Estou desarmado, então tá tudo bem. Esse é um sinal típico de uma pessoa que está sendo sincera. Você pode perceber que os padres, por exemplo, sempre falam assim, ó, né? Com as mãos expostas para cima, porque estão querendo dizer, os padres, né? Ou muitas vezes pessoas que querem ser sinceras contigo vão expor as mãos para cima. Quando a pessoa está usando esse sinal, ela possivelmente está sendo honesta e sincera contigo. Quando for conversar com o homem, a primeira coisa que você deve demonstrar para ele ao querer demonstrar sinceridade é expor as mãos para cima. Estou desarmado, estou sendo sincera com você. Outro sinal, por exemplo, é quando a pessoa ela está aborrecida, por exemplo, comigo. O que a pessoa que está sendo sincera e honesta faz? Levanta as mãos e fala, mas eu não estou fazendo nada. Não é assim que faz? Ou, por exemplo, não tenho culpa. Ou num possível assalto, quando a pessoa ela quer demonstrar, opa, estou sendo sincera, não estou fazendo nada, o que ela faz? Levanta as mãos. Por quê? Levantar as mãos é o sinal de submissão e, olha, eu estou desarmado, estou sendo sincero, não represento ameaça. Então uma pessoa que ela não levanta as mãos, muitas vezes ela pode demonstrar ameaça ou que está escondendo alguma coisa. Por exemplo, as crianças quando são pequenas, elas escondem a mão quando estão mentindo ou escondendo alguma coisa. Só que conforme a criança vai evoluindo, nós adultos vamos aperfeiçoando essas linguagens corporais. Então, por exemplo, uma pessoa quando está escondendo alguma coisa, o que ela faz? Bota as mãos no bolso. O homem, quando ele quer esconder alguma coisa da mulher, esse é o primeiro sinal, né? Normalmente um dos sinais que ele está mentindo para você, por exemplo, ao chegar tarde, quais são? Colocar as mãos dentro do bolso ou cruzar os braços. Esse é um dos sinais. A mulher já não. A mulher ela se mostra ocupada. Ela mostra, tá, que ela está focando em outras tarefas e não quer responder o cara. Então a mulher se mostra ocupada quando está mentindo. Além disso, as mulheres tentam mudar de assunto, colocar assuntos desconexos na situação para ela desviar a atenção dele quando está mentindo, né? Se não é assim que vocês agem, vocês não se mostram ocupadas e começam a falar vários assuntos desconexos quando estão não querendo ser pegas no flagra. Então, homens quando estão mentindo botam a mão no bolso, cruzam os braços, por exemplo. Isso é um dos sinais de que a pessoa está mentindo. Ou começa a coçar o nariz, porque quando a criança é pequena, ela tende a botar a mão na boca quando está mentindo, né? E nós vamos aperfeiçoando isso, né?
E o que o adulto ele faz de aperfeiçoamento? Ao invés de ele levar a mão na boca, porque o impulso ele é ocasionado, porque nós estamos condicionados, né, a ter esse hábito, a gente, em vez de botar a mão na boca, a gente coça o nariz, né? Mas claro, um amador em linguagem corporal, né, de avaliação em linguagem corporal, ele não sabe identificar quando também a pessoa ela pode ter um problema associado a esse gesto. Por exemplo, uma pessoa que tem rinite, ela está coçando o nariz, não significa que ela está mentindo. Então você precisa ter avaliado vários sinais, ok? Agora, quais são as dicas que eu posso te dar também sobre como agir através da linguagem corporal? A primeira coisa que você tem que entender é que o aperto de mão, ele significa muito em grande parte da imagem que você vai estar passando para seus interlocutores ou para o homem que você está saindo. A maioria dos homens, eles colocam um paletó começando com o braço direito para depois do esquerdo. E as mulheres, quando vão provar um vestido, elas botam primeiro o lado esquerdo, o braço esquerdo, para depois o direito, né? Isso mostra que os homens, né, eles usam o hemisfério esquerdo do cérebro e as mulheres mais o lado direito, né, o hemisfério direito do cérebro, que são ligados às emoções, né? E a parte esquerda é mais ligada à lógica. Então, o homem, quando ele ocupa o lado esquerdo, ele está usando o lado esquerdo, né, do cérebro para mexer o lado direito, né? Usar o lado direito. E a mulher, ela usa o lado direito para poder manifestar, né, o comportamento do lado esquerdo. E isso é bem importante. E eu tenho um teste bem interessante que eu li num livro que você poderia fazer para começar a perceber como essas coisas são interessantes, né? Faz o seguinte, minha amiga, pega os seus braços e cruza eles, tá? E nota qual é o braço que vai por cima do outro. O meu braço esquerdo vai em cima do direito, né? E a maioria das pessoas elas usam esse fator quando cruzam os braços, né? O braço esquerdo vai em cima do direito. Mas talvez você seja diferente e coloque o direito em cima do esquerdo. Mas agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Botou, cruzou os braços, agora tenta inverter ele rapidamente. Você se atrapalha, né? E exatamente, não é tão confortável. Estudos mostram que isso é um fator meio que irreversível. As pessoas elas têm esse hábito, né? Porque são condicionadas a isso, e isso tem muitos fatores ligados à nossa mente. É um fator engraçado, mas que realmente faz parte do nosso biológico. E existe um fator muito importante, né, ligado à manifestação da impressão que as pessoas vão ter de você, que é o aperto de mão. O aperto de mão ele vai transmitir muito a imagem que você vai ter nos olhos das pessoas que tu está conhecendo. O homem que você está afim e muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor, até mesmo no mundo corporativo. Nos estudos da linguagem corporal, eles dizem que um aperto de mão, tá? Quando uma pessoa aperta a sua mão, tá? E ela coloca a sua mão para baixo e a mão dela fica para cima, ela está querendo dizer que ela tem dominância sobre você. Eu sou o ser dominador e você é a pessoa submissa. Ela quer te dominar. Isso pode ser positivo ou negativo, se a pessoa estiver muito retraída. Se você faz isso, você está querendo dizer que quer dominar essas pessoas. Agora, o aperto de mão, por exemplo, de lado um do outro, né? Significa neutralidade. Um aperto de mão, por exemplo, esticado, assim, ó, significa o quê? Dominância total, tá? Autoridade. Por exemplo, Hitler, o que ele fazia? Ele botava a mão assim, certo? É um símbolo nazista, né? É um símbolo de dominação total, de submissão. Você é minha submissa. Então, há pessoas que querem dominação, né? E muitas vezes isso gera até falsa empatia pelas pessoas. Por quê? Porque ela está colocando um total transmitido, né, uma linguagem corporal de autoridade. Né, eu tenho autoridade sobre tudo. Então tome cuidado com o aperto de mão que você vai dar. Um estudo feito com 350 gerentes, né, corporativos constatou que 89% dos homens tomavam iniciativa a apertar a mão das pessoas. E 33% das mulheres foi constatado, né, que tinham um gesto de dominação no seu aperto de mão. A intensidade que você aperta a mão quer dizer muito sobre você também. Pessoas que apertam a mão firme significam que têm personalidades firmes. Então, quando for apertar a mão no mundo corporativo, você que é mulher, aperte a mão de modo firme, para eles pensarem, opa, essa mulher não é fácil de dominar. Ela realmente tem um pulso firme e provavelmente ela é firme nas suas decisões. E para isso eu vou te explicar agora também 3 tipos de aperto de mão que você deve evitar para não gerar má impressão do homem sobre você. Quais são os apertos de mão? Primeiro, o aperto de mão com a mão muito esticada, né? Isso demonstra muita agressividade, como eu já expliquei, né? Hitler fazia assim, tá? Esse é o primeiro tipo de aperto de mão, ou seja, quero a pessoa à distância de mim. Outro aperto de mão que é muito visto sobre as mulheres é quando a mulher deixa a ponta do dedo para o homem cumprimentar, né? Tipo,
cumprimente eu. Mostrando o homem pegar as pontas dos dedos dela, né? Por que que isso muitas vezes é visto como ruim, né? Por quê? Porque quando você faz isso, você parece que quer dar o mínimo de você, né? Ou seja, quer a pessoa à distância. E também transmite para o homem, né, uma visão de inferioridade, tipo, você é inferior a mim, beijo, tipo, toque meus dedos. Uma pessoa que gosta de igualdade, tipo, eu não sou melhor do que você, aperta a mão de uma forma, né, normal. Isso pode ser visto, muitas vezes, para o homem como um gesto de, tipo, inferioridade, dependendo também da expressão que você faz no rosto, né? Agora, isso também depende de como você expressa. Quando você faz isso, o homem mesmo, tem homem que pega a mão da mulher para beijá-la, né? Quando ele faz isso, sempre cumprimente ele com agradecimento. Nossa, que cavalheiro que você é. Recompense ele sempre pela coisa boa que ele fez. Homens gostam de ser recompensados, né? E quando o homem ele é recompensado sempre que ele faz alguma coisa boa, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai sempre tentar fazer algo para você para ser recompensado. E aí acaba sendo numa situação onde os dois ganham. Outro tipo de aperto de mão, que esse é um aperto de mão desgostoso, é o chamado de peixe morto. Sabe, é quando a pessoa ela pega a sua mão e tipo, sabe quando fosse um peixe morto? Ela toca como se não quisesse tocar, ela toca tudo mole, sabe? Ou com a mão meio tipo, tudo bem? Oi, tudo bem? A mão bem mole, bem morta. É a mão chamada de aperto de mão de peixe morto. Então não dê esse tipo de aperto de mão, porque isso vai gerar uma impressão ao homem. E não estou dizendo aqui que você precisa aprender isso só para homem, mas é para a tua vida também. Mas como esse canal é focado para mulheres, para que você aprenda a conquistar aquele cara e fazer aquele cara correr atrás, eu estou ensinando algumas dicas de linguagem corporal para você. E essa aqui, dica que ela é importantíssima, que é sobre sorriso. Muitas mulheres elas não sabem qual é o poder que o sorriso tem. O poder ele é convidativo. E muitos homens têm medo de chegar em mulheres porque as mulheres não sorriem muitas vezes. Isso também ocasiona muito, né, o fato de homens não chegarem em você e homens interessantes não chegar. Porque uma mulher que era convidativa, ela sorri. Todos os alunos que eu dei aula durante muitos anos, tá, dando palestra para homens, eu percebia exatamente isso. Os caras não chegavam porque as mulheres não eram convidativas, não sorriam. Então, ser convidativa mostra também que você está dando para você mesma oportunidades. Você vai estar dando oportunidades de homens interessantes aparecer na sua vida. Só que qual é o sorriso que transmite sinceridade? É só você sorrir assim? Não. O sorriso mais sincero que uma pessoa pode dar, que é visto na linguagem corporal como o sorriso verdadeiro, sincero, é o que, quando você sorri, aparece o famoso pé de galinha. Isso mesmo. Sabe aquelas patinhas de galinha que a mulher tem aversão a isso? Sabe, tem terror sobre isso? E até faz botox para isso não aparecer? Isso é extremamente positivo. Um sinal de sinceridade num sorriso é exatamente esse. As patas de galinha, os pezinhos de galinha que aparecem aqui, eles transmitem que o seu sorriso está sendo sincero. Existem vários sorrisos que transmitem sinceridade, ou também nojo, ou também, por exemplo, desdém, né? Um sorriso falso. Existem vários tipos de sorriso, só que o sorriso verdadeiro e sincero é exatamente esse, o que tem pés de galinha. Então quando você der esse sorriso e aparece os pezinhos de galinha, a pessoa que está recebendo esse sorriso, ela vê sinceridade no seu sorriso. Observe bem as pessoas que estão sorrindo para você e você vai perceber quando elas estão sendo sinceras ou não através do sorriso. Os cientistas, inclusive, conseguem distinguir se um sorriso ele é falso ou ele é verdadeiro, usando o sistema de codificação de ação facial. Foi concebido, né, pelo professor Paul Ekman, da Universidade da Califórnia, e o Dr. Wallace Friesen, da Universidade de Kentucky. Segundo eles, o nosso sorriso, tá, quando estamos felizes, né, ele se manifesta de forma inconsciente. A gente não controla ele. Simplesmente ele acontece, né, ele é exalado no nosso rosto. Quando ficamos felizes ou nos deparamos numa situação agradável, a gente acaba sorrindo, tá? Sem se controlar, sem perceber que a gente está manifestando um sorriso. A psicóloga social Nancy Henley, ela constatou através das pesquisas delas, né, que as mulheres sorriem por 87% do tempo, né, contra 67% dos homens. Ela também fez uma experiência, né, com 15 voluntárias mulheres, onde colocaram elas para tirarem fotos, tá? E 257 homens foram avaliados e eles
avaliados, né, olhando fotos de mulheres com expressão mais deprimida, mais séria, né, e mulheres sorrindo. Segundo a pesquisa dela, esse experimento, a maioria dos homens que olhavam as fotos distinguiam uma mulher sorridente como mais atraentes. Mulheres com um aspecto mais depressivo, mais mal-humorado ou a cara mais fechada foram consideradas como mulheres menos atraentes do que todas as outras que estavam sorrindo. Então, sorrir faz você se tornar mais atraente. Então lembra, nada de ficar colocando botox, né, para pegar aqueles pés de galinha e, né, apagar eles. Eu nunca vi numa roda de homens na minha vida, nem em palestras que eu dei para homens por todo o Brasil, homens falando assim: ah, eu não fiquei com aquela mulher não, sei lá, tem um pé de galinha, sei lá, esse pezinho de galinha no rosto, sabe? Ela devia ter botado um botox. Homens não notam essas coisas mínimas, sabe? Quem nota são mulheres. Elas se julgam, né, pelo fato de, isso tá aqui, isso tá ali, uma ruguinha aqui, vou ficar menos atraente. Não, calma. O sorriso verdadeiro, o sorriso atraente para o ser humano é um sorriso com aquele pé de galinha. Tá? Esse é o sorriso sincero, que o ser humano nota como sincero de forma inconsciente. Sorria mais quando estiver olhando para um homem, porque com certeza você vai se tornar uma mulher muito mais atraente, inclusive nas fotos. Sorria mais nas fotos. Se você gostou dessa dica de linguagem corporal e quer ver mais dicas sobre linguagem corporal, como por exemplo, como saber se a pessoa está mentindo, como saber se a pessoa está te criticando aqui e está passando a imagem de que não está te criticando, está falando não. Concordo com você, mas na mente dela ela está criticando todos os teus pontos de vista através da linguagem corporal. Tudo isso eu posso te dar de dicas aqui no canal, é só colocar ali embaixo e comentar depois se você quer mais dicas de linguagem corporal, tá? Agora, Diego, como é que eu faço por um cara que eu tô afim, que não tá me dando mais bola, vir atrás de mim? Tem um jeito? Tem. Eu explico as técnicas, os gatilhos mentais que causam esse efeito no homem, fazendo com que ele vá atrás de você e também sinta a necessidade e o impulso de pedir você em namoro, mesmo que ele não já tenha falado para ti, olha, eu não quero namorar agora, como criar esse desejo no homem? Como fazer ele correr atrás de você? Clica no primeiro link da descrição do vídeo, que eu tenho um material que ele é direcionado para esse tipo de problema, para solucioná-lo. Se você quiser ter acesso a ele, adquirir meu curso Mulher de Elite, clica ali no link da descrição, primeiro link, ou o link que vai aparecer aqui na tela. Te espero ali dentro do material. Fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.